Em primeiro lugar, a primeira coisa que aprendo aqui nesse texto para que esses gigantes caiam por terra é a escolha e a preparação de Davi. Né? Davi foi escolhido pelo coração, não pela aparência ou pela capacidade. Não se torna-se um ungido de Deus, um homem, uma mulher com a capacidade e a força para vencer os Golias, os gigantes da vida, os gigantes que assombram a sua vida, pela sua capacidade, pela sua habilidade, pela sua aparência. Não, é pelo seu coração, porque Deus vê o coração. Se o seu coração está nele, se o seu coração está realmente convertido a Ele, se o seu coração está realmente entregue a Ele, se o seu coração realmente é dele. Então Davi foi escolhido pelo coração, Saul foi escolhido pelo seu tamanho, pela sua aparência e por sua capacidade. A capacidade, a aparência, todas essas coisas na hora do enfrentamento, elas não são nada. Então Davi foi escolhido pelo coração. Outra coisa, mesmo Davi sendo escolhido e ungido, ele ficou anos cuidando apenas das ovelhas. Foi chamado para tocar harpa, para acalmar o espírito de Saul quando este ficava ali perturbado. O rei ungido de Deus, aquele que é ungido, ficou ali sem assumir seu posto anos, cuidando das ovelhas, e parece-nos que esse tempo de preparação no mundo imediatista não existe e não é relevante, é totalmente relevante. Deus unge os seus, escolhe os seus, mas prepara os seus. Você não pode enfrentar aquilo que é maior do que você, aquilo que é gigantesco para você, se você não tiver sido preparado antes. Davi foi preparado, né? Enquanto ele ficou anos, né, preparando, Deus ficou forjando o caráter de Davi e aperfeiçoando as habilidades de Davi. Forjando o caráter, um caráter que não se afugenta, que não se acovarda diante do gigante. Por isso é que quando ele foi lá na frente de batalha, depois de anos, quem é esse incircunciso? Ele não ouviu, ele não se amedrontou, ele não se afugentou, ele não se encolheu, ele viu todo o medo de todo mundo, ninguém se apresentava, e opa, quem está deixando isso aí? Isso é a força de um caráter que não admite que Deus faça um chacota de Deus, seja diminuído, seja agredido, né? Ele teve o seu caráter forjado ali, ele teve o seu aperfeiçoamento, né? Porque não é à toa que ele pegou aquelas fundas. Porventura ele pegou ali sua funda e aquelas pedrinhas e foi acertar. Ele foi preparado, ele foi capacitado para usar habilidosamente aquilo. Então alguém que costumava matar passarinhos e acertar troncozinho de árvore com aquela funda, não ia acertar aquele testão gigante. Quando você está preparado e aperfeiçoado sua habilidade, né, o alvo fica muito mais satisfatório quanto maior ele é. Os desafios ficam muito mais satisfatórios e muito mais propícios, né? Então ele foi preparado. Ele foi tão preparado que quando ele chegou diante de Saul, ele disse: olha, você é novinho, você parece um mocinho, você é bonitinho, ruivo. Foi o que eu engoli as pessoas. Ele falou: olha, quando cuidava das ovelhas,
Vinha o urso, o leão e abocanhava, ia lá, tirava a ovelha da boca deles. Eles vinham contra mim e eu, o urso, matava na força que Deus dera a ele. Então ele sabia muito enfrentar as coisas. Então ensina a primeira coisa aqui, de que o ungido de Deus só liquida o seu gigante se ele entendeu que ele precisa ser preparado, forjado no seu caráter e aperfeiçoado nas suas habilidades. Não é na sua aparência, não é na sua própria capacidade, não é na sua experiência pessoal, mas é aquilo que Deus o prepara segundo o seu propósito. Amém?